Shalom, Laila Tove, uma boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês, mais esse culto abençoado pelo Eterno, onde nós vamos trazer um pouco mais do conhecimento da palavra do Eterno. Hoje nós vamos aprender um tema muito legal, porque nós estamos nos aproximando dessa festa maravilhosa. Talvez alguns conheçam ela como Páscoa, ok? Foi adaptado o nome, né? E para, vamos dizer assim, no contexto geral das igrejas hoje, das congregações, se conhece como Páscoa, né? Mas no seu conceito original, o nome seria Pessar, ok? Que nós comemoramos agora, no dia 27 para o dia 28, ok? Que dá o dia 15 de Nissan, onde nós comemoramos a festa de Pessah, a celebração de Pessah, no contexto original, no contexto que o Eterno deixou na sua palavra. É muito interessante nós nos atentarmos a esse contexto original, que olha como é que é maravilhoso. O Eterno, quando Ele cria o mundo, Ele usa três coisas sublimes, que Ele sempre está falando na sua palavra. Primeiro, é a sabedoria. Ele, no seu ser inefável, inigualável, com toda a supremacia dele, um ser inimaginável, vem à nossa mente um ser imaginável, ok? Então, esse ser usa a sabedoria para criar o mundo, juntamente com o entendimento. Se nós lemos, por exemplo, em Isaías capítulo 11, Shayahu, você vai ver o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento. Mas uma coisa que talvez você não se atentou, que para o Eterno trazer a criação, Ele usou a sabedoria, o entendimento e também o conhecimento. Ok? Para que haja sabedoria e entendimento, precisa de uma conexão. E ela chama-se conhecimento. Por isso que Yeshua, o nosso Mashiach, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando há a conexão do conhecimento, então nós podemos ter o poder inefável do Eterno, de criação, de libertação, de evolução. Amém? Por isso que nós, da Sinagoga Beit Shalom, nós visamos tanto o conhecimento da palavra. Por isso que nós resgatamos, estamos nessa visão judaico-messiânica, trazendo para vocês a restauração. Restauração do quê? Do contexto original. Restauração do conhecimento da Torá, do Eterno, da palavra do Eterno para as nossas vidas. E hoje eu quero aproveitar essa oportunidade e trazer para vocês o conceito de Pessah, o conceito da festa, da celebração. As festas, as celebrações que o Eterno deixou escrita na sua Torá, conhecida como por você talvez de Pentateuco, né? Ou de Velho Testamento, como as pessoas dizem, né? Mas nós sempre dizemos aqui que o Eterno não é velho e o Eterno não morreu. Só quem morre deixa testamento. E o Eterno é vivo, Rai, é vida, ok? E o Eterno, a sua palavra é nova a cada dia, então ela não pode ser velha, ela se renova. Então nós não usamos esse conceito de Velho Testamento na nossa visão. Nós dizemos Torá ou Tanar, ok? O Eterno, Ele olha essas festas como encontros, como Moad, encontros. É os chamados Moadim, os encontros do Eterno. Moadim ha-Elohim.
os encontros do Eterno, ou Moadim Adonai, encontros do Eterno. Cada festa que nós celebramos é um encontro marcado com o Eterno. Amém? Então, hoje nós vamos entender um pouco do Pêssar, como acontece o Pêssar, a celebração de Pêssar, e qual a conexão de Pêssar com o nosso Mashiach Yeshua. Ok? Talvez você que nos assiste, você acha que as festas são somente uma celebração judaica, né? E nós nem gostamos de dizer que são festas judaicas, são festas bíblicas. São ordenanças do Eterno para o seu povo. Como eu disse, são Moadim, são encontros marcados com o Eterno. É uma data onde o Eterno quer ter um relacionamento com o seu povo. Eu quero ver se o meu povo lembra de mim. Eu quero ver se o meu povo realmente está guardando a minha palavra. Se eles têm mesmo uma aliança no coração, onde eles vão se encontrar comigo todas essas festas, todas essas datas, essas celebrações que eu ordenei para que eles tivessem. E assim, esses encontros, essas festas, nós mostramos para ele o nosso amor, a nossa dedicação. É maravilhoso e muito esplendoroso quando nós entendemos a Torá, a palavra do Eterno no seu contexto original. Olha que coisa linda, se você abrir, por exemplo, eu não ia trazer esse versículo, mas se você abrir, por exemplo, em João capítulo 14, do verso 21, eu tenho falado muito ele aqui para a congregação. Yohanan, capítulo 14, verso 21, diz assim, Yeshua, nosso Mashiach, dizendo, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu me revelarei a ele. Baruch Hashem. Você não entendeu ainda? Vou falar de novo. Yeshua dizendo, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Bom, segundo Yohanan, capítulo 1, no versículo 1 diz, no princípio era o verbo, palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era divina. No versículo 14 de Yohanan, capítulo 1, de João, capítulo 1, diz assim, no versículo 14, e o verbo, a palavra se fez carne. A Torá se fez carne na vida de Yeshua. E aqui, no capítulo 14, do verso 21, ele diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quem guarda os meus mandamentos, aquele que me ama, será amado de meu Pai. E eu me revelarei a ele. Quer conhecer a palavra? Guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. E Yeshua vai se revelar a você. Baruch Hashem. Amém? Mas, vamos começar então a nossa ministração. Baruch Hashem. Shemot, capítulo 12, Êxodo, capítulo 12, verso 21, 22, diz assim, chamou, pois, Moshe a todos os anciãos de Israel e disse-lhes, escolhei e tomai para vós cordeiros, para vossas famílias, e sacrificai o cordeiro de Pêssar. Aqui tudo preparado, o Eterno separa o seu povo e diz, olha, vocês vão preparar para mim um cordeiro, sem mancha, sem mácula, e esse cordeiro será sacrificado, um por família, na noite de Pêssar. Aqui então começa a festa de Pêssar, a primeira celebração. Porque o Eterno, ele vai o quê? Como diz a palavra Pêssar, passar por sobre as casas. E ele diz, mate um cordeiro, e com o seu sangue, desse cordeiro, você vai passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das casas onde vocês moram. Porque à noite eu vou enviar o meu anjo, ou eu vou passar, em algumas traduções está dizendo, vou passar por sobre as suas casas,
E aqueles que não tiverem o sangue nos umbrais das portas, esses, o primogênito, o primeiro filho, será sacrificado. E assim o Eterno faz. E naquela noite, onde ele envia o seu anjo, aquelas casas que não estavam, aqueles egípcios que não estavam dentro do contexto do mandamento, esse perdeu o seu filho, o seu primogênito, ok? Então, em Vaikra, Levítico 23 diz assim: então tomai o molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o nos 2 umbrais da porta e na veiga superior. E então nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Nesse momento o Eterno estava dizendo: eu livrarei vocês, eu separarei vocês, se tiver o sangue sobre os umbrais. Então, Pêssar, quando começa aqui para nós, nos traz a lembrança de uma libertação, de um livramento, de uma redenção. O Pêssar, aí no mundo, ele simboliza o quê? Muitas vezes, a pessoa não entende, compra um ovo com chocolate, está associada à Páscoa com ovo de chocolate, com coelho, e tantos símbolos errados, certo? Nada a ver com a Páscoa, o Pêssar que o Eterno criou para nós, o seu povo. A Páscoa com o ovo, ela simboliza uma deusa pagã chamada Ostara. Tanto que nos Estados Unidos até hoje, eles comemoram a Pêssar, eles não dizem a Páscoa. Eles dizem, vamos comemorar Ostara. Então o símbolo do ovo, que é um símbolo de reprodução, de vida, é um símbolo de Ostara, juntamente com o coelho, que é um símbolo de reprodução, um símbolo de fertilidade. Então essa Páscoa que o mundo apresenta para vocês, com ovo de chocolate, com coelhinho de Páscoa, essa Páscoa é uma Páscoa pagã. É uma Páscoa que tem nada a ver com o conceito de Pêssar, da palavra do Eterno, da Torá do Eterno. E toda vez que você participa dessa Páscoa com ovo, com coelho, você está reverenciando uma deusa chamada Ostara. Nada a ver, nada a ver. Cleito, mas as crianças gostam tanto de chocolate, tanto de ovo. Olha, meu irmão, vai de cada um. Eu tenho que te ensinar a verdade. Até me perguntaram esses dias para trás, mas como que eu faço? Eu não vou comprar o ovo, não, faz o seguinte, você quer comer chocolate? Compra lá 1 quilo de chocolate, mas não compra o ovo, não compra o coelho, não comemora essa Páscoa. Faz a sua casa santa, santificada. Seja uma casa diferente. Certo? Porque a Pêssar do Senhor não é essa Páscoa. Essa Pêssar do Senhor que Ele separou para nós, que Ele determinou, ordenou para que nós cumpríssemos, é a redenção, é a morte do Cordeiro, é o sangue do Cordeiro que foi sacrificado naquela noite para a redenção e salvação dos filhos de Israel. Nada a ver com essa Páscoa pagã, que foi introduzida por causa do comércio, foi introduzida no meio do povo. Então você que gosta de coelhinho, você que gosta de ovo, reveja os seus conceitos. Reveja. Olha o que ele fala aqui em Vaikra, em Levítico. Então nenhum de vós saia da porta da sua casa até de manhã. Fique dentro da sua casa, faça a sua casa um ambiente santificado. É assim que ele está falando. Olha, não queira ver o que está fora, mas santifica o que está dentro. Você santifica o lugar onde você está. Ok? É você que traz o eterno, a redenção, para dentro da sua casa. Não é o mundo lá fora que traz para a sua casa. Aliás, o Pêssar, ele traz justamente isso. A redenção, o livramento, a passagem de uma vida de escravidão, de uma vida de onde você é forçado a fazer o que os outros te mandam. Aqui no caso o Egito, Mitzrayim. Não tinham, o povo não tinha vontade própria, eles faziam o que era um imposto para eles. Então simboliza uma saída de um sistema
escravativo para a liberdade de uma nação. O surgimento de uma nação, Baruch Hashem. Você que é povo de Deus, se considera através do sangue do Mashiach, povo de Deus, você não pode fazer parte desse sistema, seja comercial, financeiro, secular, sistema político, social. Você precisa estar fora desse sistema. E a peça, ela traz isso para nós, a redenção, a saída, a tirada. Por isso, pesar significa passar sobre. E aqui, o Eterno passou sobre as casas. E Ele queria ver qual das casas estava com o sangue nos seus umbrais. Qual das casas tinha ouvido? Qual das casas realmente queria ser povo separado, Baruch Hashem? E o Pessa para nós é isso. O Pessa para o povo de Deus é uma celebração onde nós lembramos a salvação, a redenção, a retirada de um povo, de uma terra escrava. Também simboliza a retirada de você, de mim, de um sistema religioso, de um sistema social que travou a sua mente por tantos anos, e você ficou preso naquilo que eles falavam, naquilo que era te dito, que era te ensinado. Mas agora, conhecendo a verdade pode te libertar. Baruch Hashem. Amém? Então o Pessa não tem nada a ver com esse Pessa. Primeira coisa, com esse Pessa, com essa Páscoa, desculpa, nem Pessa não é o nome, é Páscoa. Não tem nada a ver com essa Páscoa pagã, onde o símbolo é fertilidade, onde o símbolo é uma deusa, é um coelho, é um ovo. Nada a ver. Tá? A nossa Pessa é uma celebração do Eterno, que simboliza o sangue da redenção, o sangue da salvação. E nós vamos entender um pouco disso. Olha o que diz aqui, ó, em Shemot, mais uma vez, capítulo 12, no versículo 23. Porque Hashem passará para matar os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, Hashem passará por sobre a porta, e não deixará o executor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, hoje, o que simboliza esse sangue? Esse sangue hoje simboliza o sangue do Mashiach. O sangue do Mashiach na sua vida. Então ele fala assim: passe o sangue do Mashiach sobre você e não saia. Não saia dessa proteção. Não atravesse essa proteção, não atravesse esse sangue. Não queira fazer como os egípcios, como aquela terra lá fora. Fique dentro desse sangue, dessa aliança, desse encontro. É isso que o Eterno está dizendo para você hoje. O Pessa é justamente isso. É nós relembrarmos esse sangue nos umbrais. Nós relembrarmos que hoje, no sangue do Mashiach, que foi passado, derramado sobre nossa vida, que foi onde o Yeshua conseguiu conquistar para nós a salvação, a redenção da morte. E agora nós podemos ter a vida eterna, Baruch Hashem. Então esse é o Pessa que nós celebramos. O Pessa das Escrituras. É o mesmo Pessa, porque está conectado. O Cordeiro, aqui é uma figuração da vida de Yeshua, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira a condenação da morte sobre mim, sobre você. Esse é o Cordeiro, e nós vamos entender um pouco sobre isso. Shemot 12, 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Para sempre. É estatuto perpétuo. Não é só para o judeu, para todos que fazem parte do povo de Deus. Para sempre. É irrevogável. Esse é o mandamento. Essa é a Pessa. Essa é a lembrança que nós temos que guardar para nós e para os nossos filhos. E em Pessa nós contamos
nós relembramos o que aconteceu. Contamos a história do povo no Egito, como o Senhor, com mãos fortes, retirou aquele povo e levou para até a terra prometida, até o Sinai, onde foi entregue a Torá do Eterno. Agora, com o código de lei, então, o povo se torna uma nação, chamada uma noiva, Baruch Hashem. Vaikra, Levítico diz assim, 23:5. No primeiro mês, aos 14 do mês, entre a tarde, é Pessa para Hashem. Então ele está dizendo, no dia 14, à tarde, vocês vão sacrificar o cordeiro. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Vocês vão sacrificar o cordeiro. Ali começa a Pessa. Então agora, por exemplo, no Shabat, à tarde do dia 27 para o dia 28, começa Pessa. Então todas as preparações nós vamos fazer antes da virada do dia 27 para o dia 28, às 6 horas da tarde, que no calendário judaico, como você já aprendeu, vira às 6 horas da tarde. Ali à tarde, às 6 horas, começa então o Pessa para o Eterno. E é a festa, a celebração, o encontro com o Eterno que nós celebramos. Ok? E a conotação dessa festa é porque ela aponta para o Mashiach. Ela aponta para a redenção, como eu disse, o Cordeiro que trouxe a redenção. E Yeshua, através do seu sangue, foi a nossa redenção. Ok? É feito na tarde, na noite de Pessa, após o sacrifício do cordeiro, né? Hoje nós não sacrificamos, porque não existe o Beit HaMikdash. Então nós nem comemos cordeiro hoje. O cordeiro aqui ficou algo figurativo, um símbolo para nós. Mas nós celebramos o jantar, relembramos o que aconteceu. Então, eu trouxe para vocês, apenas para vocês verem, vocês vão estar vendo um slide agora, do Seder de Pessa. É um jantar. O Seder de Pessa é um jantar, onde nós preparamos uma bandeja chamada Keara, que é justamente essa bandeja, esse prato que está no canto direito da sua tela. Ok? E nesse prato existem alguns elementos, nós vamos estar explicando sobre eles aqui, no dia 28, à noite, às 20 horas. Não percam, eu já quero te convidar. Você está convidado a estar conosco no dia 28, no Shabat à noite, no dia 28 não, no dia 27 à noite. Porque no calendário judaico já é 28. Mas eu quero que você entenda, no sábado às 20 horas, no Shabat às 20 horas, ok? Para nós celebrarmos juntos o Seder de Pessa, ok? Então o Seder de Pessa é justamente isso. Você faz uma keara, uma bandeja, onde você coloca alguns elementos. Aqui nós vamos citar, por exemplo, dentro dessa bandeja, o maror, que são ervas amargas, o haroset, o carpaz, que também são ervas amargas, o haseret, o zeroa e o betzá. São elementos dentro da keara que tem o seu simbolismo, ok? Então, nós celebramos com esses elementos, porque todos eles lembram o tempo que nós estávamos no Egito. Certo? Essa é a celebração. Também nós temos, dentro da mesa, nós colocamos 3 matzot, ou 3 pão de matzá, porque nós não comemos, em Pessa não podemos comer pão fermentado. Não podemos nos alimentar com pão fermentado. Então nós comemos matzá, 7 dias. 7 dias nós comemos matzá, que é o pão sem fermento. Você conhece ele como o pão ázimo. Mas nós dizemos matzá, o nome dele é matzá, é o pão sem fermento, ok? Então nós colocamos 3 fatias de pão sem fermento e também colocamos vinho na mesa do Seder de Pessa, porque nós bebemos vinho, porque celebramos, ok? O vinho tem o seu simbolismo, também simboliza sangue,
também simboliza o sofrimento do povo, ok? Simboliza as forças negativas, que nós tem uma hora da celebração que nós tiramos fora as forças negativas, ok? Porque o povo precisou passar. Olha como é maravilhoso, porque é cheio, é repleto de segredos o Seder de Pêssah. O povo precisou passar por uma descontaminação, por isso nós comemos matzá, pão sem fermento, que o fermento, ele simboliza o pecado. E o Eterno diz assim: vocês comerão matzá, pão sem fermento, durante 7 dias, para vocês lembrarem, também chamado de pão de dores, para vocês lembrarem da época de que vocês habitavam no Egito, e para vocês se livrarem do hametz, do fermento. E nós retiramos todo o fermento, é de costume, até o dia anterior à Pêssah. Nós tiramos tudo que é de fermento da nossa casa. Tudo. Você tira bolacha, pão, rosca, bisnaguinha, biscoito de farinha, tudo que é de macarrão. Nós tiramos tudo de dentro da nossa casa que simboliza o pecado, que tem hametz, que tem fermento, para nós começarmos então a descontaminação, assim como o povo fez lá no Egito, lá na terra de Mitzrayim. E aqui eles comeram matzá, o pão sem fermento, sem pecado, durante 7 dias. E aí eles vão, atravessaram o Mar Vermelho, e eles contaram do dia de Pêssah até o dia do Sinai, 49 dias. 49 dias que eles passaram em descontaminação, para no 50º dia, dia número 50, o Eterno entrega a sua Torá para o seu povo, Baruch Hashem. Aleluia. Você não sabia disso, né? Você nunca imaginou uma coisa dessa. Você nunca pensou que Pêssah tinha tantos segredos. Que em Pêssah o povo do Eterno se descontamina, se evolui, porque esses 49 dias de contagem, chama contagem do Homer, e nós vamos fazer aqui também, da Sinagoga Beit Shalom. Você está convidado a fazer parte dessa contagem conosco. Nós vamos estar passando para vocês um vídeo explicativo, tudo certinho, ok? Também vamos estar passando um vídeo explicando como se faz matzá, para que você que é da família Beit Shalom já está começando a entrar na Teshuvá, ao retorno à Torá, para que você comece a celebrar na sua casa. Tudo isso foi pensado para você, preparado para você. Baruch Hashem. Então esses 49 dias de Pêssah, que começa a contagem no dia posterior da celebração do Seder de Pêssah, mesmo no Seder nós comemos matzá, não comemos mais o fermento, o pão fermentado. Então a partir do 2º dia nós começamos a contagem, se chama contagem do homem. Essa contagem nós fazemos orações, 49 dias, 7 semanas, onde nós buscamos a descontaminação, a evolução espiritual. Todos os dias nós fazemos essa oração, pedimos para o Eterno perdoar as nossas transgressões, perdoar o que nós fizemos de errado no universo, o prejuízo que nós demos no universo, porque cada vez que nós pecamos, você, eu, todos nós pecamos, nós trazemos prejuízo para o universo, que é a criação do Eterno. Se você não sabe, você não existe longe do Eterno. Você existe. A sua existência está dentro da mente do Eterno. Então tudo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós vivemos, está dentro do Eterno. Então cada vez que nós pecamos, transgredimos a Torá, o mandamento do Eterno, nós damos um prejuízo espiritual para o Eterno. Então esses 49 dias, nós nos descontaminamos. Depois dos 7 dias de matzá, nós ainda continuamos mais 42 dias de descontaminação, de oração, de busca por perdão e redenção para o Eterno. Pêssah é tudo isso.
E aí vem uma igreja dizendo agora ser a mater, a mãe, e te priva, você, eu, todos nós, dessa magnitude, dessa maravilha chamada Pêssar, um encontro com o Eterno. Você nunca imaginou isso na sua vida, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que o Eterno tinha preparado tamanha maravilha para o seu povo. Que essa Pêssar era um encontro com Ele. Porque nós nos conectamos, a igreja, ela desconectou da Torá. Se ela se desconecta da Torá, dizendo que agora nós não mais obedecemos a lei, a Torá em si, porque foi mudado o nome, né, de Torá para lei, e na realidade deveria não ser lei, mas instrução, o nome correto. Se fosse traduzir Torá, ela deveria ser traduzida como instrução, porque ela é só uma instrução para que você evolua, para que você tenha redenção. Baruch Hashem. Por isso que Yeshua diz, não penseis, nem pense nisso, de maneira nenhuma, nem passe um pensamento dentro de vocês, da sua mente, que eu vim abrogar a lei, a Torá. Eu não vim abrogar a Torá, eu não vim substituir, anular a Torá, mas eu vim fazer com que vocês a cumpram na íntegra. Baruch Hashem, Baruch Hashem, aleluia. Então, o fato de você ter desconectado com a Torá, ele tirou isso de você, você foi roubado. Eu fui roubado, fui lesado, porque eu não tinha, você não tinha, nós não tínhamos acesso a essas informações. Nós não tínhamos. Mas agora, pela magnitude do Eterno, pela misericórdia, nós temos essa informação. Está chegando o conhecimento, que é o elo de ligação da sabedoria e do entendimento, para que haja evolução e criação na sua vida. Baruch Hashem, aleluia, glórias ao Eterno. Então, o Seder de Pêssar é tudo isso. E após os 49 dias, no 50º dia, nós celebramos a entrega da Torá, Shavuot, que você conhece como Pentecostes. Baruch Hashem. No dia de Pentecostes, segundo Atos capítulo 2, o Eterno derramou do seu Ruach HaKodesh sobre todos aqueles judeus que estavam reunidos. E isso era um cumprimento de uma profecia que está em Oséias, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Ruach HaKodesh sobre toda criatura. Então Pentecoste é o cumprimento, porque Yeshua disse aos seus discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E após 49 dias do sacrifício do Mashiach, que foi em Pêssar, vocês vão ver daqui a pouco, então, e o Eterno derrama do seu Ruach HaKodesh, assim como ele derramou do seu Ruach HaKodesh lá em Shavuot, lá no Sinai, ele derrama ali em Jerusalém o seu poder sobre todos aqueles que eram servos e discípulos de Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. Isso é maravilhoso, está tudo conectado, a Torá está conectada, você pode perceber isso. E hoje, o Eterno está te dando esse conhecimento, para que você se conecte, para que você conheça, porque conhecer na Torá, a tradução da palavra conhecer na Torá é se conectar. Por isso Yeshua disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conectais a verdade, é assim que ele está dizendo. E a verdade vos libertará, vos evoluirá, vos criará de novo. Baruch Hashem, aleluia. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 14, 17. E no primeiro dia da festa de Matzot, talvez na sua tradução está assim, no primeiro dia da festa dos pães ázimos. É outra palavra para maquiar matzá, pão sem fermento. Eu acabei de explicar isso para você. No primeiro dia da festa de Matzá, quando sacrificavam o quê? O cordeiro de Pêssar. Disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer o preparativo para comer o Seder? Seder.
Yeshua, naquela passagem que você conhece como a última ceia, tem algumas Bíblias que está até assim, grifado, como um subtítulo, a última ceia. Que para você foi te ensinado que foi uma ceia. E é por isso que nós celebramos. Tem igrejas que celebram uma vez por mês, tem igrejas que celebram uma vez por ano. A ceia, a Seudá Hamashia, a ceia do Senhor, ótimo. Só que você celebra e aquilo que você não entende. E Yeshua estava celebrando um Sedar de Pessah, um jantar de Pessah. No dia da festa, no primeiro dia, onde começa a tarde, onde é a virada, onde o cordeiro era morto, e ele disse, vamos preparar o Sedar de Pessah, na festa de Matzot, na festa onde nós comemos matzá, o pão sem fermento, era um Sedar de Pessah. Ele estava celebrando com seus discípulos. Começou no dia onde mata o cordeiro. E aqui, no versículo 22, diz assim, e comendo eles, tomou Yeshua a matzá. Na sua tradução está dizendo assim, tomou Yeshua o pão. Aí você pensa que é qualquer pão. Engano. Conheça. Yeshua pegou o pão, uma matzá, um pão fino assim, uma matzá, partiu o pão, fez abrahá, aí na sua tradução talvez está, ele deu graças, ele agradeceu, mas agora quando diz assim, e ele fez abrahá, aí você entende o que ele fez, aquela oração específica para aquele alimento, como um judeu que ele era. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que extrai o pão da terra. Foi essa brahá que ele fez, para consagrar a matzá, o pão sem fermento. E depois de partir, ele disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo, Baruch Hashem. Por que ele fez isso? Porque aquele matzá não tinha fermento, não tinha hametz. E o corpo dele não tinha pecado. Por isso que nós falamos que não tinha hametz, não tinha pecado. Simbolizava o corpo do Mashiach, não podia ser outro pão. Não é qualquer pão. Aquele pão que não tinha fermento era o pão que simbolizava o corpo do Mashiach. O corpo de Yeshua sem pecado, sem fermento. E Yeshua celebrou o Sedar de Pessah. 3 matzot nós comemos no Sedar. Nós usamos. E esse era o último matzot. Esse era o último pão. Como você sabe disso, Cleito? Como você sabe disso, Moré? Porque após ele comer o pão e beber do vinho, ele vai embora. Ele canta um Hillel, você vai ler na continuação, ele canta um salmo, é todo Sedar de Pessah. É todo Sedar. Ele canta um salmo e depois ele sai para o Monte das Oliveiras. Baruch Hashem. E olha aqui, continuando. Ele depois de ter dado graça, ele pega o cálice, que ele fala, esse é o meu corpo, que é partido por vós, um pão sem fermento, um pão sem pecado, um pão, uma matzá, que é ele. É o pão, é o corpo do Mashiach, sem pecado. E tomando do cálice, então, ele faz abrahá, na sua tradução deu graças, mas ele faz abrahá, bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que nos deste o fruto da vide. Então, e deu a todos, e ele disse, isto é o cálice da nova aliança no meu sangue, que por muitos é derramado. Aí você me pergunta, por que eu preciso saber aqui que é Pessah? Porque aqui ele estava celebrando. É num Sedar de Pessah que ele mostrou que esse cálice era o sangue da nova aliança. Se você não se conectar com as origens, irmão, você não vai saber
a Torá ela vai ficar incompleta para você, a Bíblia vai ser incompleta para você, você não vai ter resposta que você precisa. Ele usou uma celebração de Pêssar para fazer a sua seudá e mostrar que aquele sangue, aquele vinho representava o sangue, aquele cálice, desculpa, o cálice representava o sangue da nova aliança, porque quando você come pão e você bebe vinho, juntamente com outra pessoa, você faz uma aliança, e chama Kiddush, é uma aliança com a pessoa que está com você. Por isso que ele fala, fazer isso em memória de mim, Baruch Hashem. E nós fazemos a seudá Hamashia em memória dele. A seudá é isso. E ele diz, em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que beber vinho novo no reino de Deus. Aqui ele já fala das bodas do Cordeiro, onde nós vamos sentar com ele e vamos celebrar o Seder, talvez o Seder de Pêssar, mas agora ele com o Cordeiro de Deus, ele sendo o rei, Baruch Hashem. Olha aqui o que significa, que eu quero trazer para vocês. No Seder de Pêssar nós temos 4 cálices de vinho, e é isso que eu quero mostrar para vocês, o que significa esse cálice que Yeshua bebeu. O primeiro cálice chama-se o copo da santificação. Isso ele já tinha feito. Quando acontece aqui, a ceia ele já tinha passado esse cálice. É o cálice da santificação. Onde está escrito, lá em Shemot, eu sou o eterno que te libertei do jugo. Então esse é o primeiro cálice da saída do povo do Egito. Então nós tomamos o primeiro cálice do Seder de Pêssar. Nós tomamos esse vinho. São 4 cálices que nós tomamos. O primeiro simboliza a libertação. O segundo cálice chama o copo da redenção, onde o Eterno diz, eu vos livrarei do jugo. Está em Shemot 6,6 também. Então o segundo cálice é quando o Eterno tira o jugo de Faraó sobre o povo de Israel. É a libertação, é tirar o jugo. O segundo cálice. O terceiro cálice chama-se o copo da bênção, ou Kos Habrahá. Eu vos salvarei com o braço estendido. É que o Eterno está dizendo para você lá no capítulo, no capítulo 20 de Shemot, de Êxodo. Eu sou Adonai, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, ou seja, te tirou com o braço forte. É o primeiro mandamento da sua Torá, dos 10 mandamentos. Se você ama o Eterno, se você ama Yeshua, você guarda os mandamentos. E talvez você não conheça nem o primeiro mandamento. Como você ama? Como você guarda? E o primeiro mandamento nos remete a esse cálice que eu tirei vocês da terra do Egito, Baruch Hashem. Esse é o terceiro cálice. O quarto cálice é o cálice que Yeshua bebeu nessa celebração, nessa festa de Matzah, de Pêssar, quando diz assim, é o cálice, é o copo da aceitação, Baruch Hashem. Presta bem atenção, são 4 cálices. O primeiro cálice é o cálice da libertação, da liberdade. O segundo cálice é o cálice da redenção do jugo. O terceiro cálice é o cálice da bênção, que eu tirei com o braço forte. O quarto cálice é o cálice da aceitação. E diz assim a palavra do Eterno, Shemot 6,7. Eu vos hei de tomar para seres meu povo. Baruch Hashem. Por isso que ele usa o quarto cálice. E ele toma aquele cálice da nova aliança no sangue do Mashiach. Por quê? Porque através desse cálice, através do sangue que foi derramado naquela cruz, nós fomos enxertados, como diz em Romanos capítulo 11, nós fomos enxertados na oliveira, em Israel, e somos coparticipantes da seiva através do sangue do Mashiach. É o cálice da aceitação, é o cálice onde ele diz assim, eu bebo esse cálice, porque eu trarei um povo que não era, e farei ele ser, Baruch Hashem, através do sangue do Mashiach. Esse é o quarto cálice, onde o Mashiach toma aquele cálice, simbolizando a nação, a criação, o surgimento de mais um povo que não era, mas passou a ser. Uma boca que não falava o nome do Eterno, mas passa a falar. Uma aliança que não é na carne, mas é no coração.
Baruch Hashem, cumprindo a palavra do Eterno, o Cordeiro de Deus, que livra o pecado, que livra o mundo do pecado, que tira o pecado do mundo. É do mundo que traz a vida onde há morte, livra da morte todas as nações, Baruch Hashem. Mas tem uma coisa que eu não falei, tem uma coisa que eu não disse para você. São 4 cálices que nós bebemos em Seder de Pêssar, mas existe um 5º cálice. O 5º cálice do Seder de Pêssar chama-se o copo do Mashiach, Baruch Hashem. Você nunca ouviu falar isso. Você nunca tinha ouvido nem falar dos 4, quanto mais o 5º. Mas eu não estou denegrindo você, não. Eu também não sabia. Mas é maravilhoso quando nós entendemos realmente as Escrituras no seu conceito original. E o 5º cálice é o cálice do Mashiach. Mas vamos entender o que é o 5º cálice, o que aconteceu, qual a conexão do 5º cálice com o Mashiach, onde que ele bebeu esse 5º cálice, que cálice é esse? Se não estava na mesa, porque o 5º cálice não fica na mesa. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 22, verso 42 até o 44, olha só. E apartou-se dele a cerca de 1 tiro de pedra. Quem apartou? Yeshua. E pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se queres, se possível, passa de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Yeshua tinha tomado 4 cálices. Eu vou desenhar para você entender. Yeshua tinha tomado 4 cálices. Ele tomou o 4º cálice e disse que o 4º cálice era o cálice da nova aliança no sangue dele. E é o cálice que chamaria para ser servo. Ok? É o cálice que ele diz da aceitação. É o cálice da aceitação. É o cálice que Yeshua tomou. É o cálice onde o Eterno diz: e sereis meu povo. Olha bem. Agora, Yeshua diz para o Pai, orando: se possível, afasta de mim esse cálice. Então ele ia tomar mais um cálice. Ele ia tomar mais um. Além dos 4 que ele tinha tomado, ele ia tomar mais um. Mas agora esse cálice ele é invisível. Esse cálice ele não participa da seda. Esse cálice ele está ali, mas não está. Ele é substrato. Ele não está ali, mas está presente. Porque é o cálice do Mashiach. É o cálice que só Yeshua podia beber. É o cálice que está separado para ele. E ele sabia disso. Por isso que ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não disse: afasta de mim esse propósito. Ele não disse: afasta de mim essa cruz. Ele não disse: afasta de mim o que vai acontecer agora. Livra-me desse mal. Ele não disse, como diz na oração do Pai Nosso que ele mesmo ensinou: livra-nos de todo o mal. Ele não disse isso. Ele disse: afasta de mim esse cálice. Era o 5º cálice que somente Yeshua poderia tomar. O cálice do Mashiach. O cálice do Redentor, Baruch Hashem. Olha o que diz, continuando. E apareceu-lhe, mas seja feita a tua vontade. E apareceu-lhe um malar dos céus, um anjo do céu, que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Baruch Hashem. Aleluia. Yeshua suou gotas de sangue por você, por mim. Era o 5º cálice. O cálice do Mashiach. O cálice que somente ele poderia tomar. Somente ele poderia ser o receptáculo do 5º cálice. E suando gotas de sangue. O cálice do sangue, Baruch Hashem. O 5º cálice chama-se o copo do Mashiach. Você consegue entender? Que lindo, que lindo. Nós já vamos terminar. Olha o que diz em Marcos 15, 25. E chegada a hora sexta, houve trevas por toda a terra, até a hora 9.
E Jesus, dando um grande brado, expirou, e ele entregou então o seu espírito aos braços do Pai. E ele diz: está consumado, o cálice está bebido, está consumado, o sangue foi vertido, em suas mãos entrego o meu Ruá, diz Yeshua. Olha só, ele faz o sacrifício dele à tarde, na hora nona, por volta das 15 horas, é o serviço da Minhá, é o serviço da tarde, é o serviço que nós fazemos aqui na sinagoga Beit Shalom. Para o Eterno, era a parte mais especial, era o serviço mais especial, o sacrifício mais especial, porque era o sacrifício que normalmente quem ia era aqueles que tinham uma condição social mais baixa, que não tinham condições de pagar com a sua oferta, não tinha condição de ofertar um cordeiro, não tinha opção de ofertar, não tinha condições de ofertar um boi, como muitos ofertavam, não tinha condições de ofertar um animal, nem uma pomba, mas ele levava oferta de grãos, de farinha, de flor de farinha, e era depositado aos pés dos apóstolos. Mas para o Eterno, diz os sábios talmúdicos, que para o Eterno era o sacrifício que ele mais gostava, era o sacrifício da tarde, o da Minhá. Por quê? Porque as pessoas que iam de coração, elas não podiam pagar pelo seu pecado, elas não podiam comprar a redenção pelo sangue de um animal. E Yeshua entrega o seu espírito, derrama do teu sangue, justamente à tarde, porque nem eu, nem você, nem ninguém no mundo tinha condições de pagar o preço do pecado. Baruch Hashem. E é por isso que nós celebramos Pessah, com a morte de um cordeiro e a ressurreição de um Mashiach chamado Yeshua. Baruch Hashem. A saída de um povo da escravidão e a celebração do surgimento de uma nação. Baruch Hashem. E é por isso que o nosso Pessah é o Pessah que está nas Escrituras. É o Pessah da redenção. Baruch Hashem. Olha o que está escrito em 1 Pedro 1,19. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue do Mashiach, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Baruch Hashem. Por que nós celebramos Pessah? Porque Pessah é o Mashiach. Pessah nos aponta o Mashiach. Pessah nos aponta a ressurreição. Pessah é o que o Eterno nos ordenou a celebrar por toda a geração e de geração em geração. Baruch Hashem. Eu quero agradecer a oportunidade e eu peço ao Eterno, Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja Ele, que todas as bênçãos, que toda conexão, que o conhecimento das Escrituras seja sobre a sua vida. Que você se conecte com essa palavra, com a Torá, com o Mashiach Yeshua, por toda a eternidade, para que você e sua família sirvam ao Eterno num contexto real e verdadeiro. Que você conheça e se conecte com a verdade, e que a verdade crie em você um novo homem, um novo povo e uma nova restauração. Baruch Hashem. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.